Boa noite, quem tá chegando. Boa noite, Karina. Boa noite, Edenilson. Boa noite, vida. Dá um okzinho pra mim se vocês estão ouvindo bem, se a imagem também tá boa, pra gente começar. Como que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Tudo tranquilinho, Karina? A Karina tava numa festa esse final de semana, né, Karina? Toda lindona. Coisa boa, né? Isso é bom. Tá tudo ok, então? É casamento do Gustavo, né? Eu tava curtindo o teu story lá, Karina. Ficou linda, maravilhosa. Coisa boa, né? Família, todo mundo junto, isso é muito gostoso. Seja bem-vinda também, Cleusa. E vocês? Passaram bem final de semana também? Passou bem, Cleusa? Passou bem o Adenilson? Passaram bem? Lembraram que já hoje é segunda-feira, né? E hoje eu disse um tema pra gente estar trabalhando, porque é assim, eu sempre falo, né? Chega na sexta-feira, as pessoas falam, nossa, esqueci que era final de semana. Vai lembrar de final de semana de novo só no domingo de noite, né? Seja bem-vinda, Maria Bernardina. Chega domingo de noite, nossa, o que eu fui fazer que eu nem vi e passou a semana. Ai, segunda-feira já tem que estar no meu foco de novo. Então, a gente vai trabalhar em cima de um tema importante relacionado a essas caídas que a gente dá durante o final de semana. E esquece, né, gente, que o nosso cérebro ele não tem data. Para ele, qualquer dia é dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo é tudo a mesma coisa. É a gente que acaba errando, né? Bem sem internet, tá sem internet, Cleusa? Tá caindo aí para você? Eita danado, hein? Aqui pra mim tá cheinho a barrinha da internet. Pra vocês tá tudo certinho? Tá ouvindo bem? Tá me vendo bem também? Então pega, gente, um caderninho lá pra vocês, pra gente trabalhar uns pontos aqui que é importante relacionado a ter a compulsão. Será que eu sou compulsiva? O que será que é isso, né? Ai, será que aquele docinho me domina? Ou será? O que acontece? Então, a gente vai trabalhar em cima desse ponto hoje, tá? Só que a gente vai entender o que é a compulsão. Primeiro, eu não estou falando de compulsão, que existe uma compulsão que é psiquiátrica e a compulsão relacionada ao não me controlo diante a comida, que é diferente. Então, o que é uma coisa, o que é outra coisa? Quando eu falo compulsão alimentar, gente, eu não estou falando daquela compulsão de comer escondido. Acorda à noite para poder comer. Isso mesmo, pega o caderninho, vida, para poder marcar. Ah, essa pessoa me vê comendo escondido, que vergonha! O que será que essa pessoa vai falar de mim? Isso chama-se compulsão alimentar psiquiátrica. Não estou falando disso. Oi, Gabi, tudo bem com você também? Gabi, pega um caderninho lá para você poder anotar as informações que eu vou estar falando. Então, a gente não vai falar desse tipo de compulsão. A gente vai falar daquela compulsão que eu não me controlo diante da comida. Hora que eu vi, eu já comi. Aí, o que será que está relacionado com isso? Então, vocês vão conhecer os tipos de compulsão que tem e por que será que eu fico desse jeito. A gente vai estar trabalhando em cima disso hoje. E vocês vão estar tendo a noção que vai gerar isso, são vários fatores. Não é somente um fator que está envolvido a esse processo da compulsão, tá? Boa noite, Marina, seja bem-vinda também. Então, a gente vai falar principalmente de uns hormônios que a gente tem que estar comentando, tá? Que esses hormônios, eles estão relacionados ao processo da compulsão, que vem ser a serotonina, o GABA, dopamina e a endorfina. Então, esses hormônios são hormônios que trabalham no nosso corpo e que vai levar a gente também a ter esse equilíbrio diante da comida. Se esses hormônios estiverem em desequilíbrio, o nosso corpo não consegue controlar e eu começo a ter fico mais irritado relacionado a isso. Então, a gente vai falar primeiro o hormônio da serotonina, mas antes de fazer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão me ajudar. Nós vamos apertar naquele aviãozinho ali, ó, e vamos convidar mais pessoas para a aula live de hoje. Porque quando eu faço isso,
O Instagram entende o quê? Eu vou mandar isso daqui para mais pessoas, porque é uma live interessante. Então vai estar contribuindo para outras pessoas. Pensa lá fora, gente, quantas pessoas que não sabem desses neurotransmissores, que vivem na compulsão, vivem naquele estresse, naquele processo de ansiedade e não sabem o que é. E são coisas simples que a gente pode estar resolvendo no dia a dia, que vai estar ajudando. Então, vamos fazer comigo junto, tá? Eu vou entrar naquele aviãozinho ali, eu vou mandar para 10 amigas minhas. Manda vocês também para 10 amigos suas, para poder estar na live junto comigo aqui. Então, vamos apertar ali, ó. Vamos mandar junto, tá bom? Eu já tô mandando aqui, manda vocês também. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Aí, enviei para 10. Enviaram também para 10? Que ótimo, muito obrigada, viu? É porque daí outras pessoas também vão estar aqui aprendendo e assistindo a live também. Então, primeiro a gente vai falar sobre a serotonina. O que é a serotonina? Ele é o hormônio que vai dar bem-estar pra gente. Sabe aquele sentimento de satisfação, meta cumprida? Aquele relaxamento, aquele desejo de não estar comendo doce nem de manhã nem de noite? Quando você está em dia com essa parte, com a serotonina, você está dessa forma. Você tem teu bem-estar equilibradinho. E essa serotonina, ela precisa estar em equilíbrio todos os dias. É um neurotransmissor que vai estar produzindo no nosso corpo. Depois eu vou explicar para vocês por que ele desregula. E o que a gente precisa fazer também para regular. Então, a serotonina, ele é primordial. Ele vai te dar bem-estar. Quando eu faço exercício físico, eu amo fazer exercício físico. Eu não gostava, eu aprendi a gostar. Então, eu tenho muito bem-estar depois que eu faço exercício físico, porque ele me libera endorfina e me libera serotonina também. São hormônios que é importante. O outro hormônio chama-se dopamina. A dopamina é o hormônio da força, da vontade de fazer as coisas, de motivação. Se esse hormônio estiver dentro do equilíbrio, ele vai estar bem, porque você vai ter motivação para fazer o que tem que ser feito. Seja bem-vinda também, Cláudia, Maria. Isso vai te motivar. Então, se ele tiver em queda, a dopamina, você não tem essa força de vontade de fazer e nem a motivação. Tudo te atrapalha, tudo te impede. O outro vem ser o hormônio do GABA. O GABA é o hormônio que te acalma. Ele deixa você bem tranquila. Se ele não estiver no equilíbrio, você está muito estressado. Daí o cortisol vai lá em cima. E cortisol lá em cima acaba deixando a pessoa mais irritada ainda. Então, e a endorfina, que vai levar você também a ter prazer de fazer as coisas. Então, esses hormônios, eles precisam estar no ponto de equilíbrio. Se eles não estiverem no ponto de equilíbrio, ele vai levar vocês daí aos tipos de compulsão. Que nós temos 4 tipos de compulsão. Será, meu Deus, que eu vou ter algum tipo dessa compulsão? Eu tive já. Quando eu estava estudando o material das compulsões, eu estava me vendo antigamente, que hoje já não sou mais assim, tá? Então, qual será nessa parte, né? Então, a gente precisa falar na onde que são produzidos a maior parte desses neurotransmissores. A gente fala assim, ó, de cada 10 mulheres, gente, é muito preocupante. De cada 10, 8, esse intestino não trabalha de acordo com que tem que trabalhar. E a maior produção desses neurotransmissores, eles acontecem no intestino. Se o intestino não estiver no processo de equilíbrio dele, ele não está tendo a produção deles. Daí começa o processo da desregulação do intestino e também o excesso da compulsão relacionado à parte da alimentação. E o maior processo, gente, da compulsão da alimentação vem no danadinho chamado doce. Diz eu pra mim aqui, quem não pode ver um docinho? Ai, meu Deus, se eu ver aquele doce, eu já vou querer comer o bichinho. Fala pra mim, quem aqui é na live assim, que é um formigãozinho, uma formiga, que não consegue ficar sem um doce. Vocês vão entender no decorrer da live o porquê que acontece isso. Qual é o neurotransmissor que está em desequilíbrio que leva você a esse processo. E a pessoa vai lá e faz isso e nem sabe. Então, gente, quando eu falo da compulsão, ele já entra automaticamente o açúcar. Porque o açúcar,
ele vai trabalhar diretamente no nosso sistema nervoso central. Tudo vira açúcar, não é só açúcar branco. A fruta vira açúcar, a farinha vira açúcar, tudo vira açúcar, gente. Um carboidrato vira açúcar. Então, quando a gente está em queda, em baixa desses hormônios, dos neurotransmissores, a dependência da alimentação vai ser ainda maior. Então, vamos começar a falar sobre o processo de um dos hormônios, um dos neurotransmissores, né? Que vem ser a danadinha da serotonina. Então, a serotonina, se ela estiver em desequilíbrio, o que pode me levar quando ela está em baixa? Pode levar você a ficar muito ansiosa, ter ataque de pânico, depressão, compulsão alimentar, desejo excessivo por carboidrato, dor de cabeça, problemas de sono. E o sono desregulado, ele altera a melatonina, aumenta a cortisol e desequilibra o danadinho nosso da serotonina. Daí a pessoa amanhece com vontade de comer doce, comer carboidrato, à tarde, meu Deus, quer mais ainda. Por quê? Ele está totalmente em subida e descida desses hormônios. Eu como, aumenta. Eu dá um pouco, cai a queda de novo de açúcar, cai novamente o meu hormônio. Daí a pessoa fica, ele vai e volta, vai e volta. Então, se tiver desequilíbrio da serotonina, a pessoa fica dessa forma. Não entende por que está tão ansioso, tão bravo, né? E hábitos alimentares errados vai levar também a prejudicar a produção de serotonina. E hoje a gente sabe que existem alguns fatores. Quais são os fatores que levam a ter a produção de serotonina em baixa? E os demais hormônios também. Primeira coisa, queda do triptofano, que está relacionado ao que eu como, que vai estar produzindo. Baixo consumo de proteína. As pessoas não comem proteína, gente, as pessoas comem carboidrato. Fala para mim aqui na live, quem realmente come de 2 gramas a 2,5 gramas por quilo de peso de proteína. Por exemplo, eu tenho 51 quilos. 51 é a minha média. Eu tenho que consumir todos os dias 102 gramas de proteína. Quem que tá aqui que bate a meta de proteína todo dia? Fala eu para mim aqui na live. Quem consegue bater a meta de proteína todos os dias? Sabe o que é proteína primeiro? Então, proteína eu vou ter as proteínas animais e as proteínas vegetais. Então, a Denilson colocou ele consegue bater a meta de proteína todo dia. Onde que eu encontro as proteínas para que eu possa bater a meta todo dia? Proteína, gente, são as carnes, os ovos, os leites derivados, vai ter em castanhas, os vegetais a gente encontra na ervilha, no grão de bico, na lentilha, tem no brócolis, só que a gente tem que ter a meta no mínimo de 1,5 gramas por quilo de peso, o mínimo de proteína. Então, se a gente não consegue bater a meta de proteína diária, a nossa serotonina vai estar em desequilíbrio. E eu observo o quê? Que a maior parte das pessoas, elas comem a média de 60% de carboidrato, não chega a 20% do seu prato de proteína. E a gente precisa ter o equilíbrio entre os dois, de carboidratos e proteínas. Então, o baixo consumo de proteína vai fazer a baixa de produção de serotonina. Sabe aquelas dietas muito restritivas demais? Pessoa que tem medo de comer? É melhor eu não comer isso, ficar comendo 500 calorias, 700 calorias todos os dias? Ou como 1 vez, 2 vezes no dia? Quando ela faz isso, ela tem uma queda também do processo de produção de serotonina, porque a gente precisa ter o equilíbrio de caloria, a gente precisa ter o equilíbrio da alimentação no nosso corpo. Quanto mais restrito for, mais essa pessoa vai ficar ansiosa, menos prazer ela vai ter, mais gera o pico do cortisol. Então, precisa ter um equilíbrio nesse processo da tipo de dieta também. Não é restritiva ao extremo. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Sabe aquela pessoa que toma 6 copos de café? Semana passada eu atendi uma pessoa que ela tomava 2 garrafas de café por dia. Então, o excesso dessa cafeína também leva à queda da serotonina. Aquelas pessoas que bebem muitas bebidas açucaradas, então esse excesso de açúcar também dá a queda da serotonina. Pessoa muito estressada, trabalho no nível de estresse muito estressado, então aquele nível de trabalho também dá a queda da produção da serotonina. Então, estresse excessivamente. Sabe aquela pessoa que não pega a luz solar?
fica muito fechado, no ambiente de trabalho muito fechado, raríssimo essa pessoa pegar vitamina D no corpo, então também dá queda de serotonina. Pessoas que moram em áreas muito frias, que quase não tem radiação solar, eles são prejudicados na produção de serotonina. Então são pessoas mais ansiosas, mais depressivas, porque não tem esse grau de produção. E também pessoas que usam muito medicamento, processo de fluoxetina, paroxetina, são medicamentos que também fazem a queda da nossa serotonina. E a queda dessa serotonina vai levar daí ao processo do primeiro tipo de compulsão, que é chamado compulsivo deprimido. Sabe aquela pessoa que sente muito desejo por carboidrato, tanto de manhã quanto à noite? Aquela pessoa que é negativa, depressiva, preocupada, ansiosa, hiperatividade, perfeccionista, controlador, triste, fica muito triste no inverno, sente muito frio, tem fobias excessivas, dificuldade em dormir. Então esse é o compulsivo deprimido, que é um tipo de compulsão relacionado à queda de serotonina e melatonina. Serotonina, lembra que eu falei que é o hormônio do bem-estar? Melatonina é o hormônio do sono. Então, se esses dois não estão no ponto de equilíbrio, você não tem a sua reparação noturna, daí você não consegue ter o descanso reparador do corpo. No dia seguinte, o que acontece? Porque muitas pessoas falam assim, né? Meu Deus, eu não consigo ter aquele ânimo de pular a cama. Porque durante a noite, nosso ponto máximo de produção de melatonina é 11h30, 11 horas, 11h30 da noite, né? Às 23 horas, ponto máximo. Então, onde a gente tem que dormir para entrar naquele sono REM, que é o sono reparador. Quando você acorda de manhã, esse sono REM, ele precisa estar completo e a melatonina tem que estar em baixa. Ela estando em baixa, o cortisol tem que começar a elevar. Quando o cortisol começa a elevar, você dá aquele up para você sair da cama e agora, se tiver ao contrário, o teu cortisol estiver muito embaixo quando você acorda e a melatonina não conseguiu abaixar, é aquele horário que você não consegue levantar da cama. A cama parece estar te abraçando ali, porque você não teve o processo do sono REM, que é produção alta de melatonina quando você vai dormir e quando você acorda, essa melatonina tem que estar em baixa e o cortisol precisa estar alto para você ter o ramp para você levantar da cama. Durante o dia, essa melatonina tem que começar a aumentar novamente e o cortisol tem que começar a baixar, para você não estar com nível excessivo de ansiedade. Agora, se eu não como direito, se eu não estou com o intestino trabalhando direito, eu estou vivendo um ambiente sempre estressado, não estou pegando quase sol nenhuma. Então, esse cortisol começa a fazer o quê? Aumentar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, e daí você acaba ficando mais estressado. E aquilo ali vai afetar diretamente no seu processo de compulsão deprimido, que é um tipo de compulsão, que leva a pessoa a esse processo. E anda comendo muito doce. Quanto mais ela come, mais ela quer. Porque o doce, ele domina o nosso cérebro. De que forma que ele domina? Ele coloca uma barreira de bloqueio entre o nosso cérebro e o intestino no nervo vago. Quando ele faz isso, ele impede você de raciocinar. Daí a pessoa fica dependente. Ou é dependente do álcool, ou é dependente da droga, ou é dependente do açúcar. Leva ao processo de dependência. Então, é um tipo de compulsão, chamado compulsivo deprimido. A hora que eu estiver falando dos tipos de compulsão, vai observando. Nossa, parece que eu conheço alguém que é assim. Será que a gente conhece alguém ou será que pode ser a gente mesmo, essa pessoa, né? Relacionada a essa parte. Então, o que será que eu ando comendo? Será que eu estou dormindo muito mal? Vá observando se você está comendo muito errado, se você não está dormindo bem, será que eu estou muito estressado? E observa, gente, o seu intestino, que tem que ser importantíssimo a gente observar. Porque assim, ontem à tarde, eu fui atender uma pessoa à tarde, domingo. Só que é o único dia que eu podia atender e o único dia que ela podia me ver também. Eu fui à tarde fazer um atendimento para essa pessoa. 15 dias para ir no banheiro. E toma exatamente 1 copo de água por dia. Então, como que esse intestino vai estar trabalhando? Você acha que essa pessoa não tem a irritabilidade? Você acha que a produção da serotonina, do GABA, da dopamina, da endorfina dela é no equilíbrio?
Será que essa pessoa não vai ser uma pessoa compulsiva? Uma pessoa ansiosa, muito estressada? Então, tem que estar observando. Um exemplo que eu dei para ela assim, ó. Então, amanhã, no horário do almoço, você vai comer uma beterraba. Um exemplo que eu expliquei para ela fazer. 24 horas, essa beterraba precisa sair das tuas fezes. Se não acontecer dessa forma, você está tendo cocô velho no teu corpo o tempo inteiro. E esse cocô velho dentro do seu corpo vai ter o quê? Aumento de bactérias e fungos. E essas bactérias e fungos no intestino e também na parede do estômago vai afetar diretamente o seu peso, vai deixar você mais irritada, mais ansiosa, mais deprimida e mais depressiva. E como consequência vai trazer diversas doenças que vai trazendo. Então são fatores já que mexem diretamente ao tipo de compulsão. Então esse é o compulsivo deprimido, que é o que tem baixa de serotonina e melatonina. Marcaram aí? Compulsivo deprimido, baixa de serotonina e de melatonina. É a pessoa que fica ansiosa por doce e carboidrato de manhã e de tarde. É aquela pessoa que tem depressão, preocupação excessiva, tem ansiedade, hiperatividade, perfeccionista, controlador, é triste no inverno, sente muito frio, tem fobias excessivas, dificuldade de dormir. É um tipo de compulsão que gera um excesso da alimentação. Segundo tipo, compulsiva sem energia. Vocês conhecem alguém que é assim? É aquela pessoa que tem hipoglicemia, porque ele come muito carboidrato, fica muito tempo sem comer e quando come, come muito pouco. Então, essa compulsão relacionada sem energia pode levar essa pessoa futuramente a ser um diabético, porque ele tem excesso. Você conhece alguém assim, vida? Então, vai anotando, vai observando. Então, essa pessoa, ela tem essa queda. Como que é o sintoma dessa pessoa do compulsivo sem energia? Tremor, vive estressado, cansado, tem confusão, dor de cabeça constante, principalmente quando come muito doce e carboidrato. Então, esse tipo de pessoa compulsiva sem energia, ele vai ao extremo, porque ele só vive de carboidrato e de açúcar e ainda, quando come muito pouco, come errado. E daí ele vai comer, e quando vai comer, quer comer somente o que contém carboidratos refinados. Então, é um tipo de compulsão sem energia. Olha se vocês vão conhecendo as pessoas que são assim, tá? Então, o que tem que fazer para essa pessoa para melhorar essa compulsão sem energia? Primeira coisa, ela precisa melhorar o consumo de proteína dela. Lembra que eu falei para vocês bem ali no início? Que a gente precisa aumentar a quantidade de proteína no prato? Porque as pessoas não comem proteína, elas comem carboidrato. E com muita pouca proteína, não tem saciedade, falta energia. Não sabe por que acaba de comer, tá com fome? Então, ela precisa aumentar a porção de proteína dela. Melhorar os consumos de legumes, verduras e frutas. Por que melhorar? Porque ela precisa aumentar as vitaminas e minerais no corpo dela. Ela tem baixa concentração de vitaminas e minerais. Depois, fazer lanches proteicos nos intervalos, porque ela vai estar contribuindo. Por exemplo, se eu comer uma fruta, é uma fruta com uma proteína, porque ela vai estar associando os dois em vitaminas e proteínas. Precisa tomar o suplemento alimentar de vitaminas e minerais, ter suplementação de ômega 3, para trabalhar a concentração cerebral, trabalhar a energia, melhorar o fluido cardiovascular. Então, essa pessoa, ela precisa. Então, esse aí é o compulsivo sem energia, gerado pelo estilo que ela escolhe. Ela come muito carboidrato, é uma pessoa que come muito açúcar, come uma dieta muito restrita e quando vai comer, come muito pouco. Então, esse é o tipo de compulsivo sem energia. Depois a gente tem outro processo chamado compulsivo do conforto. Meu Deus, mas o que é esse compulsivo do conforto? Tem baixa endorfina, sente muitas dores emocionais e físicas. Sabe a pessoa que, nossa, vive ali sempre chorando facilmente, é sentimental, não pode falar nada com ele, que ele tá lá embaixo. Então isso mostra o quê? Isso mostra que a pessoa, ela é uma pessoa compulsiva do conforto. Ela precisa de comer alimentos pastosos,
ela precisa comer, só vive comendo derivados de leite, proteína animal, proteína do leite, muito glúten. Tem muito vícios relacionado ao processo de alimentos. Então, são pessoas que têm o chamado compulsivo do conforto. É a pessoa que eu não consigo sair desse caminho, sempre estou aqui, eu sou toda dessa forma. Então, ele tem baixa produção de endorfina. E essa queda de endorfina também leva a ele a ser um compulsivo do conforto. Então, ele precisa melhorar esse processo. E como que eu posso melhorar para isso? Ele tem que descobrir primeiramente as intolerâncias que ele tem. Sabe que a pessoa que ele não sabe que ele não pode comer um X alimento, mas quando come aquele alimento, ele tira a sua energia, não tem aquela disposição. O glúten é um elemento. Gente, o glúten é tão sério, mas tão sério, que as pessoas soubessem o que ele faz no nosso corpo, as pessoas não comiam tantas massas como comem. Porque o glúten, ele tem a capacidade de impedir a formação de ligação entre o intestino e o teu cérebro. Quando a pessoa come o glúten, ele dá uma barreira entre informação da mente com o intestino. Então, faz de conta que o intestino está aqui e a mente está aqui. Ele tem, nesse meio do caminho, ele entra e bloqueia a sua ligação neurônio-cérebro. Isso o glúten faz no nosso corpo e causa a dependência. Ele libera uma substância chamada endorfina. Essa endorfina deixa a pessoa mais retardada. Ela deixa a pessoa sem raciocínio mesmo, ela paralisa o teu cérebro. E isso a gente encontra na onde? Em todos os alimentos refinados do trigo, a aveia com glúten também. Então, todos essa parte de grãos que contém glúten. Então, a gente tem que repensar, é muito sério. E leva daí exatamente à compulsão do conforto. Chocolate, eu fico irritada se eu comer 100 gramas. O cacau, vida, é uma coisa. Agora, o chocolate é outra coisa. O cacau, realmente, ele é natural. Agora, o chocolate, ele tem o açúcar, ele tem a gordura, tem os elementos químicos que tem dentro dele. E existe duas diferenças entre eu comer o chocolate e avançar no chocolate. Quando a pessoa come 2 barrinhas de chocolate ou uma barrinha, saboreando aquele chocolate, porque assim, o sabor, ele se encontra na boca, ele não está em outro lugar, é só aqui. Acabei de comer, desceu, acabou, não tem mais nada. O nosso corpo, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar vitaminas, minerais, proteínas, óleos essenciais. É isso que ele vai procurar. Se você saborear bem o alimento, quando você coloca na boca, coloquei uma barrinha na minha boca, eu vou sentir ele, saborear o máximo possível. Quanto mais tempo ele ficar na boca, mais você vai ter a capacidade de liberar a leptina e a colicitinina, que são hormônios da saciedade. Daí você vai ficar mais tempo saciado e você não precisa comer a barra inteira. Agora, se a pessoa come, mastigou, engole, pega, mastigou, engole, a hora que ela menos vê, ela comeu a barra inteira. Não houve liberação nenhuma de hormônios da saciedade e ainda vai levar a pessoa a entrar dentro da compulsão de conforto, porque teve uma sobrecarga excessiva de gordura trans e também açúcar no cérebro dessa pessoa, tá? Então, esse é o terceiro tipo de compulsão do conforto, que é baixa de endorfina. Depois a gente vai ter o compulsivo estressadinho. Vocês conhecem alguém que é estressado? Que não tem calma para nada? Como que é essa pessoa? Essa pessoa vive cansada, não consegue descansar, vive estressado, sobrecarregada de trabalho, ela não consegue se concentrar no que ela tem que fazer, ela tem uma sobrecarga constante. Qual que é o hormônio responsável por isso? Ela tem queda, o danado do GABA. O GABA é o hormônio que acalma. E essa pessoa tem o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ela não fica silenciosa, ela não consegue concentrar, ela não consegue parar de pensar, o cérebro está o tempo inteiro ali. Então, entra na compulsividade do estressado, compulsivo estressadinho. E ainda, adora açúcar, adora farinha refinada, porque ele vai liberar o danadinho da calma. Porque quando você está com queda de produção de GABA e dopamina, que ao mesmo tempo entra nesse processo chamado da compulsão do estressado, ele busca o quê?
queda de dopamina, o nosso sistema mental pensa da seguinte forma: o que eu posso colocar aqui para aumentar a dopamina rapidamente? E o que aumenta, gente, a dopamina rapidamente é a farinha branca e o açúcar. Então, as frutoses da vida, muita frutose, ele vai liberar uma carga de dopamina muito alta para você. E rapidamente, se for refinado, então alimento refinado, rapidamente o cérebro vai falar assim: nossa, me deu uma burdoada enorme de dopamina e eu quero mais disso. Daí tua mente vai ficar aqui, ó, ligada, né? 2 horas depois já começa a cair a queda, porque ele não teve filtragem daquilo com fibra nenhuma, o corpo começa a perder aquela energia, daí a pessoa precisa dobrar o que ele comeu para gerar mais energia, porque você não está calmo, você está mais estressado ainda. Daí entra dentro da compulsão do estressadinho, porque existiu um desequilíbrio entre esses hormônios. Mas como que eu faço daí para que eu possa melhorar isso daí? E quais são os sinais que realmente eu estou em desequilíbrio com o hormônio GABA e a dopamina? Olha um sinal para você observar. Começa a observar ali. Sinais que a dopamina dá no corpo quando ele está em baixa. Vícios. Ele fica viciado no alimento, ou é na compra, ou é um vício da droga, ou é um vício de sexo, ou é um vício do jogo. Todos os vícios são queda de dopamina no cérebro. Tanto da alimentação, quanto de compra, como processo excessivo de exercício físico. Sabe aquelas pessoas que ficam ali 3, 4 horas na academia? É o mesmo processo. Ele tem queda de dopamina. Daí ele precisa liberar a dopamina de outra forma. Libera no excesso de exercício. Então, isso mostra sensibilidade maior. Sabe aquela pessoa muito sensível, não pode falar nada, que ela já está ali? Então, isso mostra que é uma queda de dopamina. O intestino que não funciona todo dia, não tem um reloginho do intestino, queda de dopamina. E quando faz isso, ele faz mais ansiedade e mais compulsão pelo processo da minha alimentação. E agora, o que eu faço para que eu possa elevar essa produção da GABA e da dopamina? Eu preciso melhorar alguns processos. O que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar minha alimentação. Lembra que eu falei no começo da live? Eu preciso ter o equilíbrio do meu prato. Tenho que ter as folhas. Quando eu começo a comer, gente, tem que começar de que forma comer o alimento? Porque as pessoas comem tudo misturado, não é assim? Eu pego a salada, pego a carne, pego o legume, pego carboidrato, como tudo. É assim que eu vejo. E a gente tem que ensinar esse comer novamente. Como que eu tenho que comer corretamente? A maneira correta da gente estar comendo é o quê? É você começar pelas folhas. Das folhas eu vou para um legume. Do legume eu vou para a proteína. Depois, se tiver um carboidrato no prato, eu vou lá comer um carboidrato no prato. Não seja um carboidrato fibroso, um carboidrato refinado. Por exemplo, um arroz. Vou comer depois. Sempre começa pelas fibras, depois as proteínas, depois os carboidratos. Por que essa ordem? Qual que é a função de cada coisa? Quando eu tenho fibras, eu tenho regulador. Se eu tô comendo a fibra primeiro, ela já está trabalhando o regular. Estou regulando, me dando mais saciedade. Se eu estou comendo mais proteína, primeiro, eu vou estar saciando mais. A hora que eu chegar no carboidrato, eu já tive o regulador, eu já coloquei um alimento que é mais saciador que a proteína, eu vou acabar comendo menos carboidrato. Daí eu faço o quê? Eu forneci um equilíbrio. Fornecendo esse equilíbrio para o meu corpo, eu já começo a fazer esses neurotransmissores a trabalhar melhor. Porque eu estou colocando para dentro do meu corpo algo melhor. Depois, o ômega 3, gente. A gente precisa comer fontes de ômega 3 de qualidade. Porque o ômega 3 ele é anti-inflamatório, ele trabalha no irrigamento cerebral, irrigamento cardiovascular. Ele é importantíssimo. O nosso cérebro ele é feito de bons óleos. Então, a gente precisa ter consumo de ômega 3. Limão, o alho, a banana, aumentar o processo de proteínas mais claras, fazer um exercício físico no mínimo 30 minutos todos os dias, ter prazer no exercício que você faz. Tudo isso vai levar você a aumentar a sua produção da danadinha da dopamina. Se você aumenta a produção de dopamina, você acaba melhorando a sua compulsão relacionada
ao processo da alimentação. Então, vamos relembrar, vamos fazer um resumão assim para vocês, porque senão eu não consigo deixar essa live salva para vocês. Então, nós estamos falando dos hormônios que são controlados no nosso corpo pelos nossos equilíbrios do bem-estar, que vão sendo a serotonina, GABA, dopamina e também a endorfina. Esses hormônios estão ligados diretamente ao nosso intestino, à formação dos neurotransmissores e algumas ações que a gente precisa fazer todo dia. Se eu não fizer essas ações, eu começo a prejudicar a essa produção de nossos hormônios. E quais são essas ações que a gente precisa fazer todos os dias? Eu preciso me hidratar corretamente. Se eu não coloco a quantidade de água que o meu corpo precisa, como que eu consigo levar nutrientes para dentro do meu sangue e também desintoxicar a sujeira que está dentro de mim? Porque enquanto vocês estão dormindo, meus amores, o teu corpo não parou, não. O corpo da gente continua trabalhando. Por isso que a gente precisa da melatonina. Porque a melatonina, ela vai produzir juntamente no teu sono o GH, que é o hormônio do crescimento, que é o hormônio também que trabalha a queima de gordura metabólica. Se você não está dormindo, está aumentando o cortisol, você vai estar aumentando a sua compulsão. Daí entra nos 4 tipos de compulsão que ele está falando. Então, precisamos melhorar a nossa hidratação, cuidar da alimentação. Nós precisamos descascar mais e cozinhar mais do que rasgar. Então, as prateleiras dos mercados, dê preferência primeiramente onde você passa, nos legumes, nas verduras, nas frutas, nas proteínas, depois você passa nas outras partes que você precisa passar, comprar aquilo que precisa, para economizar mais dinheiro, tá, gente? Porque as pessoas gastam muito dinheiro naquilo que nem consome e acaba gerando esse desequilíbrio relacionado ao processo da compulsão. Então, alimentação, hidratação, lembra do sono reparador, que o sono reparador está no conjunto. Esse intestino precisa trabalhar todos os dias. Nós não podemos ter cocô velho dentro do nosso corpo, que é uma fermentação pura. Depois a gente precisa fazer o exercício físico todo dia, suplementar para corrigir a deficiência nutricional que a gente tem. Porque antigamente nosso solo era uma coisa, hoje nosso solo é outro, gente. Nós não conseguimos mais ter 100% daquilo que a gente tinha há 30 anos atrás. Impossível, ainda não mastiga direito. Os dentes nunca estão na boca, os dentes estão lá no estômago. Depois não entende por que não tem absorção, por que o intestino não trabalha direito. Gente, a boca é feita para mastigar alimento, não é para engolir inteiro. Daí gera os 4 tipos de compulsão. Lembra que eu falei para vocês? Primeira compulsão, compulsão depressiva, queda de serotonina. Daí a gente vai lá e fica, meu Deus, né? Por que será que eu vivo nessa vitimização? Compulsão sem energia, excesso de glicose no corpo, com hipoglicemia. A pessoa come muito carboidrato, muito açúcar, vive em dieta restritiva, gera daí a compulsão sem energia. Terceiro tipo, compulsão do conforto, baixa de endorfina. Por causa do quê? Porque a pessoa come muito excesso de proteína do leite, muito glúten, muito carboidrato refinado. Daí ela tem essa queda de endorfina. Depois o compulsivo estressadinho, que é baixa do GABA, que é o hormônio que acalma a gente, e queda de dopamina. Então são hormônios, gente. Vocês são hormônios que precisam ser produzidos no nosso corpo. A pessoa não entende, ela acaba ficando compulsiva sem saber que ela está com queda desses hormônios. Então a gente precisa fazer exames relacionados a esses hormônios. Se eles estão em queda, eu preciso começar a cuidar deles. Cuidando deles, cuidando da alimentação, suplementando corretamente, hidratando, fazendo exercício físico, dormindo, você consegue produzir esses neurotransmissores. Daí você vai estar saindo dessas compulsões que passam no nosso dia a dia. Fala aqui pra mim, quem que vocês conhecem que tem esse tipo de coisa? Será que é meu pai, minha mãe, meu primo, minha prima? E eu? Como que eu estou dentro desse processo? Qual dessa compulsão faz parte do meu dia a dia? Que eu preciso também cuidar desse processo. Fala pra mim aqui, quem se encontrou nessa live de hoje, que já passou por isso ou passa por isso? Para que a gente possa direcionar essas coisas, gente. Isso é importante a gente saber, tá? Vou aproveitar e vou falar para vocês também.
Eu vou deixar um link aqui abaixo depois para vocês, que a gente está lançando o nosso segundo Transformação Corporal 21 dias. Se vocês conhecerem alguém ou quiser saber mais informação da Transformação Corporal 21 dias, é só clicar no link que eu vou deixar aí abaixo, saiba mais, que daí vocês vão estar recebendo informação também da Transformação Corporal 21 dias. E depois vocês pegam a anotação de vocês, dos pontos que eu falei, e observa quem você conhece que é uma pessoa compulsiva nesses 4 tipos de compulsão. Lembrando que são compulsão relacionada ao estilo de vida, não é compulsão psiquiátrica relacionado à compulsão alimentar do extremo. Isso é algo que a pessoa pega por causa do estilo de vida que ela escolheu para ela, que leva a esses tipos de compulsão. Ficou claro para vocês a live de hoje? Fala eu para mim aqui, quem ficou claro os tipos de compulsão que tem? Que começou a se observar, será que eu não estou fazendo parte disso daí? Será que eu não estou me alimentando direito? Será que eu não estou me hidratando? Não estou dormindo corretamente? Eu estou indo dormir e levo danado o celular com aquele raio ultravioleta dele? Você se viu, né, vida? Então, ó, o celular, gente, não leve ele para cama. Deixa ele na cozinha, porque esse raio que tem aqui, raio azul, né, luz azul, ele acaba afetando a sua produção de melatonina, que vai levar você depois o excesso de cortisol e descarrega todo esse processo de cadeia de hormônio. Daí, meu Deus, a gente não consegue controlar o que tem que ser feito. Vou parar por aqui então hoje. Adorei estar com vocês aqui e a gente se encontra semana que vem novamente, nessa hora, às 20 horas. Convida mais uma amiga, eu vou deixar essa live salva para vocês. Envia, gente, para mais pessoas. Quantas pessoas estão dentro desse processo de compulsivo aqui de vários tipos, né? Nem sabia que tinha esses vários tipos, nem sabia relacionado que esses hormônios estão relacionados diretamente à minha compulsão, tá bom? Então, ó, beijo, fica com Deus, tenha uma semana maravilhosa e abençoada. Cuida aí, gente, de vocês, melhora a hidratação, cuida da mastigação, escolha os alimentos, tenha uma boa noite de sono, tá bom? Beijo, fica com Deus e a gente se encontra semana que vem, então. E vai curtindo os stories diários que eu tô colocando também várias informações para vocês, tá bom? Beijo, beijo, fica com Deus, até mais.